e o último domingo do ano litúrgico. O Santo Evangelho é segundo São Mateus e nos diz: naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando, pois, virdes a abominação da desolação que foi predita pelo profeta Daniel, posta no lugar santo, o que lê entenda. Então os que se acham na Judéia fujam para os montes, e o que se achar sobre o telhado não desça para tomar coisa alguma da sua casa. E o que está no campo não volte a tomar a sua túnica. Mas ai das mulheres grávidas e das que estiverem crianças de peito naqueles dias. Rogai, pois, que não seja a vossa fuga no inverno ou em dia de sábado, porque então será grande a aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se não se abreviassem aqueles dias, não se salvaria pessoa alguma. Porém serão abreviados aqueles dias em atenção aos escolhidos. Então, se alguém vos disser: eis, aqui está o Cristo, ou ei-lo acolá, não deis crédito, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão grandes milagres e prodígios, de tal modo que, se fosse possível, até os escolhidos se enganariam. Eis que eu vos predisse: se, pois, vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais. Ei-lo no lugar mais retirado da casa, não deis crédito. Porque, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Em qualquer lugar em que estiver o corpo, ali se juntarão também as águias. E logo depois das tribulações daqueles dias, escurecer-se-á o sol, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potestades do céu serão abaladas. E então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, e todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu com grande poder e majestade. E mandará aos seus anjos com trombetas e com grande clamor, e juntarão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade dos céus até a outra. Ouvi uma comparação tirada da figueira. Quando seus ramos estão tenros e as folhas estão brotando, sabeis que está perto o estio. Assim também, quando virdes tudo isto, sabei que o Filho do Homem está perto, está às portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que se cumpram todas estas coisas. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. nossos santos anjos da guarda, Vigiai-nos. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Queridos fiéis, estamos no último domingo do ano litúrgico. Por isso, uma das razões que a Santa Igreja coloca esse evangelho apocalíptico, não? Para nos preparar, para que estejamos preparados para a consumação dos séculos, o fim dos tempos. É o fim do tempo litúrgico, não quer dizer que é o fim do mundo, mas todo fim deve nos preparar para o fim dos fins, que é o fim dos tempos. Hoje em dia está muito de moda, e sempre esteve em épocas, principalmente começo de um século, falar de final dos tempos. Aí tem calendário maia, tem profecia de, sei lá, de Nostradamus e várias visões verdadeiras ou falsas pululam, e as pessoas querem, vendo este mundo cada vez pior, dar uma interpretação apocalíptica das coisas. Então, nosso Senhor, nosso Deus, Ele deixou claro como vai ser o fim. É o que nós acabamos de ouvir. Então, Ele deixou bem claro, não é para que nós nos deixamos iludir por profecias, hein? Pode ser supostas Nossas Senhoras, supostos sei quem for, anjos do céu, quem for, que disser algo contrário a isso daqui é mentira. É muito simples.
Com toda essa crise na igreja que nós assistimos, que é uma coisa neste momento é muito mais grave como jamais houve, porque nunca houve uma crise em que fosse da cabeça aos pés da igreja, nunca. Eram membros que se separavam, nós tínhamos aí os hereges, outros aí, hereges e cismáticos que iam embora, excomungados, por aí eram membros, mas só que uma crise que abrangesse todos os membros do corpo místico, aqui da igreja militante, isso nunca houve. É uma coisa assustadora. E este é o aspecto que nós vamos falar hoje, que nosso Senhor disse no Evangelho que acabamos de ouvir, quando, pois, virdes a abominação da desolação que foi predita pelo profeta Daniel, aí o capítulo 9 do profeta Daniel, posta no lugar santo. Isso é muito impressionante, porque o que acontece? A abominação da desolação é uma profanação. O que é uma profanação? É pegar uma coisa sagrada e a maltratar. Por exemplo, se alguém pega um cálice, que é uma coisa sagrada e exclusiva do culto de Deus, para o preciosíssimo sangue, e colocasse o cálice para tomar o vinho da festa do seu aniversário, seria um sacrilégio. Por quê? Porque pegou o uso exclusivo do cálice para o sangue de Nosso Senhor e deu qualquer outro uso, hein? Pode ser para beber água. Não pode, porque é um uso exclusivo do sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, que ali deve estar contido. Então, a desolação fala o quê? Posta no lugar santo. Qual é o lugar santo que Deus deixou, o único, exclusivamente santo? No Antigo Testamento foi a igreja de Moisés, que nós vemos acompanhar desde de Moisés até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E na igreja de Moisés, houve um grande acontecimento histórico que mostra uma preparação para quando viesse a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, da qual a de Moisés foi uma figura, foi uma preparação, e acontecerá algo semelhante. E nós vemos aí o livro dos Macabeus. O que aconteceu? Os Macabeus, homens temerosos de Deus, tiveram que lutar contra os gregos, porque os gregos tomaram a cidade santa de Jerusalém e apoderaram-se do templo do Deus verdadeiro, que naquele então era o único templo de Salomão, onde se adorava a Deus, o único na face da terra, e colocaram naquele lugar santo o ídolo de Júpiter, no lugar do Deus verdadeiro, colocaram uma imagem para ser adorada, e junto com essa imagem cessaram o sacrifício prescrito pela lei de Deus do Antigo Testamento, e as práticas, e dentre elas, por exemplo, que é muito assustador ver isso, é a prática naquele então, que era a lei de Deus, hoje não é mais. Nosso Senhor, no Novo Testamento, suprimiu esses preceitos, a circuncisão. E nós pensamos, é um detalhe, porque suprimiram o sacrifício, suprimiram o oferecimento de incenso e colocaram a imagem deste ídolo dentro do templo do Deus verdadeiro, então uma coisa a mais. Não, a circuncisão do Antigo Testamento equivale ao batismo do Novo Testamento. Quando nós somos batizados, se apaga o pecado original, se dá a graça santificante para a criança ou para o adulto batizado e se faz filho de Deus e da Santa Igreja simultaneamente, tudo isso, pela graça do batismo. A circuncisão do Antigo Testamento fazia aquele menino ou as meninas que eram santificadas por um sacrifício que se oferecia em outra ocasião, mas todo aquele povo era santificado ou pela circuncisão, os homens, ou as mulheres por um oferecimento de um sacrifício aí que seus pais iam ao templo oferecer, tirava o pecado original, porque era um sacramento do Antigo Testamento. Dava a vida da graça, sim, do futuro Messias que ia vir, nosso Senhor Jesus Cristo, estamos no Antigo Testamento, e depois eles pertenciam à igreja de Moisés, que era a igreja que prefigurava de Nosso Senhor, e aderiam à fé dos patriarcas, que era a expectativa da vinda de Nosso Senhor. Então, abolir a circuncisão era fazer com que aquele povo estivesse realmente privado de pertencer a Deus. Equivale hoje em dia
abolir o batismo, a mesma coisa, salvando as distâncias. Se alguém fizer algo que invalidasse o sacramento do batismo, em nome da apostasia, equivale a isso. E não é muito difícil de encontrar, hein? Neste tempo de coronavírus, quantos batismos ridículos, desde brinquedo de criança que foi aí escandalosamente publicado em redes e etc. Tive a infelicidade de receber algumas imagens dessa, em que nós vemos, isso é assustador, hein? Sempre se pegou água de qualquer lugar, seja água potável, uma água normal, na natureza, substância de água, e se jogou na cabeça ou mergulhou a pessoa eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hein? O batismo é o sacramento mais fácil, mais simples, mais acessível. Por quê? Porque ele é necessário para salvar as almas. Nosso Senhor facilitou de tal modo que não temos desculpa de não ser batizado. Até um pagão pode, vendo uma pessoa desejosa do batismo, chegar lá e falar o que você quer. Ah, não, quero ser batizado. O que é isso? E a alma que deseja o batismo fala, não, você pega a água, joga na minha cabeça em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com a intenção de fazer o que a Igreja Católica faz. E o pagão batizou, hein? E validamente, quando chegar essa alma ao nosso apostolado, a gente completa o batismo com os sacramentais, mas aquela água, uma vez posta na cabeça do sujeito, em nome da Santíssima Trindade, com a intenção de fazer o que faz a Igreja de Cristo, mesmo que o pagão não saiba, bom, ele fez um sacramento. E aí, o que aconteceu? Os judeus ficaram com vergonha da sua circuncisão e eles fizeram uma cirurgia dolorosíssima, não precisamos entrar em detalhes, para voltar a ter o que eles tinham tirado, que era o sinal da aliança de Deus com aquele povo. Era incrível, a ponto que chegou a apostasia. Até que Deus suscita os macabeus, que são os grandes mártires do Antigo Testamento, para fazer o quê? Colocar o culto de Deus no lugar devido. E para isso fizeram uma batalha, que está no livro dos Macabeus, o qual eu recomendo que os senhores leiam. Esses acontecimentos foram alguns séculos antes da vinda de Nosso Senhor, pouquíssimos, porque o profeta Daniel havia predito uma quantidade de semanas a partir da sua profecia e havia também feito a profecia da abominação da desolação, que era um sinal da vinda do Messias. E tudo se aconteceu. Quando vemos Nosso Senhor falar com a samaritana no poço, a samaritana diz, Senhor, nós sabemos que o Messias está por vir. Por como que ela sabia disso? E olha que ela era de uma seita, hein? Não fazia parte dos judeus ali que eram ainda fiéis a Nosso Senhor naquele então. E sabia porque a profecia de Daniel havia se cumprido, a quantidade de semanas se cumpre quando nasceu Nosso Senhor. Aqueles acontecimentos que são acontecimentos históricos não são somente acontecimentos históricos como qualquer fato histórico e aí acabou uma história do passado. Não é isso. Como estamos falando da história de um povo e umas profecias junto com esses acontecimentos, Nosso Senhor repete a profecia de Daniel, dizendo que ela vai se cumprir novamente. Agora, estamos no Novo Testamento, desde o nascimento de Nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo. E no Novo Testamento, Nosso Senhor diz, olha, preste atenção, quando virdes a abominação da desolação que foi predita por Daniel, todo judeu sabia o que aconteceu. O que aconteceu? Mudaram a religião do Deus verdadeiro numa religião humana, o humanismo, por causa dos gregos. É o que aconteceu. Então, Nosso Senhor diz, lembram do que aconteceu? Pois então, vai acontecer de novo, novamente. E qual vai ser o acontecimento? A igreja não pode prevaricar, porque a igreja é fidelíssima a Deus. Mas os homens, é a única possibilidade que os homens da igreja tentem, como outrora os gregos fizeram, deturpar a religião do Deus verdadeiro, colocando no lugar do culto de Deus o culto do homem, porque o nosso Senhor disse, o que aconteceu lá na profecia de Daniel e se cumpriu, vai acontecer de novo. E nós vemos, por exemplo, que não é uma coincidência, em 20 séculos da nossa religião, a reforma do Vaticano II, depois de tudo estar feito, Paulo VI dizer, agora nós temos o culto do homem. Isso é assustador. Ele não disse por uma comparação, uma retórica, ou uma comparação para dizer que agora os homens vão se sentir mais felizes na igreja, porque vão entender a missa, vão participar ativamente, e tudo
tudo isso que eles querem insistir. Não, nós temos o culto do homem. E aí ele vai dizer, vós humanistas, não? E vai citar vários outros que nós vemos a intenção, é o humanismo. Agora nós também temos o culto do homem, dirá ele. E os seus que rezam essa missa com esse espírito humanista. Isso é assustador. Isso realmente é apocalíptico. Porque não foi somente uma cidade que fez o culto do homem. Foi alguém que supostamente estava fazendo uma reforma para o bem da igreja. E para o bem da igreja tirou nada mais que Deus do centro. Isso é uma coisa que vai fazer um mal essencial na nossa fé, hein? Se a religião tem como alvo a Deus diretamente, se nós o tirarmos do centro, a nossa religião vai cometer um grave pecado. E aí nós temos o culto do homem posto no lugar santo. E isso é um sinal, eu vou lhes dizer que é um sinal, porque nosso Senhor disse muitas outras coisas e deu muitos outros acontecimentos como proximidade de sua vinda. Mas nós temos um sinal, e um sinal que deveria arrepiar a nossa alma de temor, porque realmente o mal se aproxima como nunca. E a respeito disso, desta abominação da desolação, é um acontecimento que muda a religião, por um lado, mas por outro, necessariamente leva à apostasia. Porque muitos, como os judeus do Antigo Testamento, aderiram a essa nova religião dos gregos, adoraram a Júpiter no lugar do Deus vivo, refizeram a sua circuncisão, ou seja, como que tentar anular o seu batismo, mais ou menos isso, salvando as distâncias, obviamente, então leva à apostasia. E o mesmo efeito causa, a mesma causa produz o mesmo efeito. E desde 1960, década de 60, nós vemos minguar a glória eclesiástica. Hein? Depois do concílio, quantos milhões de almas ficaram confusas? Todas, absolutamente todas. Até os bispos não sabiam o que fazer. Hein? Todos estavam perdidos. Depois de alguns anos, quantos sacerdotes deixaram as fileiras sacerdotais para se casarem? E hoje são avós que estão por aí, muitíssimos, em toda a face da terra. Quantas freiras deixaram seu matrimônio espiritual com nosso Senhor Jesus Cristo, sua virgindade consagrada, e hoje são avós também, é a geração talvez bisas já, as que estão ainda vivas, muitíssimas. E nós vemos todas as ordens religiosas, fundadas praticamente todas por santas almas, minguarem. Os franciscanos, os carmelitas, os beneditinos, absolutamente todas as ordens que estavam no auge de sua glória. E aí o que acontece junto com isso? Eles foram para o inferno? Não sei, não sou secretário da Divina Justiça, hein? Mas que há uma apostasia, sim, porque o sacerdócio perdeu o seu alvo. E a vida católica, vamos chegar aos leigos, quantos leigos deixaram de ser católicos? E hoje nós vemos cada vez mais deixarem de ser católicos. Cada dia nós vemos alguém que se faz protestante, e cada dia nós vemos alguém que deixou de ser protestante e hoje é ateu. Só o fato de deixar a fé católica basta para trilhar o caminho da condenação. Mas uns vão ainda mais extremo, porque vão negar Deus e vão fechar sua alma até por um possível arrependimento, muitas vezes. E é o que causou? Qual foi a causa disso? Essas reformas que os próprios reformadores chamaram de primavera conciliar. E olha só, se essa é a primavera, eu imagino quando chegar o inverno da reforma deles. Se a primavera produz semelhantes flores, o que não fará o inverno da reforma conciliar? E isso é assustador, hein? Não estou lhe dizendo porque nós somos tradicionais pela graça de Deus, estou lhe dizendo porque isso é evidente aos nossos olhos e aos olhos de qualquer um que olhar para trás, desde 1960, vão olhar para trás e ver algo aconteceu aqui. Ah, foi mal interpretado o concílio. Olha, houveram 20 concílios antes do Vaticano II. Não nos consta que algum deles foi mal interpretado e fez o mundo inteiro deixar a Deus. Por quê? Porque eram católicos. O que é católico, um concílio que é bem feito com o Espírito Santo, não dá margem de interpretar mal, hein? Por quê? Porque é evidente, a verdade de Deus reluz como o sol no resplendor do meio-dia, e assim foram. Mas o que buscaram? A confusão
Com a confusão, a pior das interpretações, e com a pior das interpretações, a mudança da nossa religião, e mudando a nossa religião, os que eram fiéis a Deus ficaram confusos, e os que já estavam meio a meio deixaram a religião e apostataram. Então, junto com esta abominação da desolação, a apostasia, que nós vemos cada vez mais, e que nós não podemos somente culpar o concílio, ele foi uma ocasião para, mas também ele abriu as portas da apostasia e facilitou o caminho das almas saírem da fé verdadeira. Os santos vão comentar muitas coisas a respeito, mas eu vou insistir mais a respeito da abominação da desolação, porque é um sinal evidente, hein? Talvez não será possível fazer algo pior do que foi feito. Por isso é algo assustador, porque mudaram tudo, não tem o que mudar. Mudaram a Santa Missa, mudaram a ideia do sacerdócio, mudaram a constituição hierárquica da Santa Igreja, mudaram as devoções, até o rosário, hein, foi mudado. Mudaram até a via sacra, não se contentaram com 14 estações, colocaram porque tem que mudar, entendeu? Tem que melhorar para estragar, essa é a ideia. Mudaram o espírito da devoção, mudaram o ideal, o fim. O que busca na Santa Igreja? As pessoas não buscam a salvação. Busca interagir, virou um grande parque de diversões, hein? Cada pastoral é quase um zoológico em que cada um vai passando por lá e vai fazendo o que não devia, mudaram tudo. Não tem o que mudar, hein? Não tem o que destruir, porque não fizeram tudo para estragar tudo que nós temos na nossa religião, não tem o que mudar. Por isso é assustador. Por isso nós vemos uma semelhança imensa com essa abominação da desolação que o profeta Daniel havia profetizado, e nosso Senhor disse: quando virdes que foi posta no lugar santo. E aonde aconteceu tudo isso aqui no Novo Testamento? Na Santa Igreja Católica Apostólica Romana, porque é o único lugar santo que pode ser alvo desta profanação. E isso é o que nós assistimos. Depois nosso Senhor vai colocar outros sinais que nós assistimos, mas estes outros todos nós assistimos desde que o mundo é mundo. E muito dá, sem querer temerário, mas dá a entender que nosso Senhor prepara o fim do mundo desde que o mundo começou. Então nós vemos falsas religiões, falsos profetas, essas são as heresias. Mal é fundada a Santa Igreja, menos de duas décadas de existência, já aparecem hereges. Os nicolaístas foram os primeiros, aí vem todo o gnosticismo, depois vieram muitíssimas heresias. Um dia podemos estudar as heresias no princípio da religião e nós vamos ver a quantidade imensa. Uns querem tirar a divindade de Nosso Senhor, outros querem tirar a maternidade divina de Nossa Senhora, porque para eles Nossa Senhora não é Deus, Nossa Senhora não é Mãe de Deus. Aí querem destruir as imagens iconoclastas, uns querem dizer que Nosso Senhor, heresias contra o Espírito Santo também, muitíssimas, muitíssimas. E nós vemos aí então vários falsos profetas, varíssimos, todas as épocas houveram. Depois na Idade Média, ao fim dela, várias seitas apocalípticas, vários exageros de gente realmente da mente exaltada, que sempre houve, haverá até o fim dos séculos. Então não é uma coisa inédita como a abominação da desolação. Mas que todas as heresias de todos os séculos, desde o princípio até o presente, elas desemboquem num concílio, e no espírito deste concílio é outra coisa assustadora. E o que eu vou lhe dizer? Não é crueldade de minha colocação. Por exemplo, São Pio X chamou o modernismo, palavras de São Pio X, que ele interceda por nós. Palavras dele, chamou o quê? De cloaca, de esgoto, onde desemboca todas as heresias. E o nome disso eu chamo o quê? Modernismo. Esse sistema na reforma religiosa, teológica, que é o que aconteceu, que o grande vilão do Vaticano II chama modernismo. Então, se ele é a cloaca de todas as heresias, então, ou seja, que ele é o esgoto de todos os males desde o século I, então vamos entender que outro sinal assustador, hein? Não é que se levante o Edir Macedo, um infeliz como esse, houveram vários outros, hein? Não é que se levante no seu Henri Cristo, aquele homem ridículo, que se faz passar por Nosso Senhor,
Aquele homem é realmente absurdo. Não é? Um como esse, talvez não tão ridículo assim. Houveram muitos outros que tentaram fazer algo semelhante que ele. Agora que todas essas falsidades, que todos esses erros se unam e causem o que causaram, é outro sinal assustador. Agora, Nosso Senhor vai também deixar outros sinais externos. E isso daqui vai servir não só para quem pratica a nossa religião, mas para qualquer mortal. Sinais na natureza. As estrelas cairão. Aí vão falar, padre, eclipses. Sim, os eclipses preparam para quando realmente as estrelas do céu caírem, porque é uma coisa magnífica, um eclipse solar, seja lunar, qualquer eclipse. Está preparando, hein? Agora, quando realmente cair e o sol ficar escuro, não por 2 minutos, hein? Virar noite e ficar muito tempo, e aparecer uma cruz no céu, que este é o sinal do Filho do Homem, aí todo mortal verá que algo vai acontecer, e é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, chamada parousia, sua segunda vinda. Então nós vemos sinais muito sérios na igreja, no âmbito eclesiástico. Vemos nas almas a apostasia, na igreja esta reforma que desfigurou a religião católica, de tal modo que ela ficou irreconhecível, como Nosso Senhor na sua paixão flagelado da cabeça aos pés, sangrento, e perdeu a sua formosura. Não há beleza, não diz o profeta Isaías. Nós vemos a igreja flagelada, desfigurada pelo modernismo da cabeça aos pés, de tal modo que se alguém da Idade Média viesse hoje, descesse do céu e fosse à missa, falaria, não reconheço isso, hein? Onde está a igreja católica? Pois então, porque está desfigurada, realmente flagelada. Mas nos céus haverá esse sinal. Por isso nós temos que andar no temor de Deus. Não é para entrar em pânico. Não precisamos ir para um sítio, hein, comer raízes e falar, não, o anticristo está vindo, ele vai vir e quando ele chegar ele vai fazer o que ele tem que fazer, ele vai completar o resto de apostasia que os seus satélites não conseguiram terminar, entendeu? Isso está profetizado, isso vai acontecer. Agora, nós não podemos, porque não é católico, ficar em pânico com segunda vinda. Isso é protestantismo. Como eles não têm temor de Deus pelo céu, eles colocam o pânico por causa da segunda vinda. E o que importa se a segunda vinda vai ser agora, à tarde, quando o sol se escurecer, se fosse o caso, ou se for daqui a 200 anos ou 20? Para nós não vai importar muita coisa, por quê? Porque o católico sempre se preparou para morrer. E aquele que está bem preparado para morrer, está bem preparado para encarar o anticristo, está bem preparado para... Por quê? Porque a sua alma está bem preparada para a eternidade. Então, por isso, nós não devemos ter esse pânico de segunda vinda. Devemos estar, Nosso Senhor disse o quê? Estar atento, observar os sinais, porque os sinais são feitos para realmente mostrar. Então vemos coisas assustadoras e coisas inéditas, como lhes dizia da apostasia, que tudo leva a entender. Eu não quero tampouco fazer uma interpretação temerária do Santo Evangelho, mas vendo estas coisas, nós devemos temer. Sim, está mais próximo do que antes, do que ontem. Hoje está mais próximo e amanhã mais ainda, mas aquele que está bem preparado pela graça de Deus, bem confessado, tem o temor de Deus da sua religião regular e fiel, praticada com fidelidade, se o anticristo vier amanhã, hoje à tarde, fazer o que ele tem que fazer, que é aterrorizar, hein? Nosso Senhor vai proteger. E Nosso Senhor disse no Evangelho que ouvimos, ele abreviará esses dias, porque senão até os escolhidos se perderiam. Então, qual a preocupação? Sempre foi a única preocupação de um católico, de ser um escolhido, de se comportar como um escolhido, porque aí será um escolhido. Agora, se o anticristo vier e me comporto como anticristo, o que tem a temer? Nada. Vai ter terror, pavor, um susto cruel, mas a fidelidade da alma para com Deus o preservará do pior, que é apostatar. Este é o grande perigo. Então, não tenho medos, muitas vezes, inclusive famílias falam, não, meus filhos, o que verão? Verão coisas piores, seguramente. Mas o temor de Deus sempre preserva as almas de todo pavor e terror. Então, esta é a preocupação católica. Não precisamos fazer um sítio e morar todo mundo para comer raízes, hein? Não é, porque não serve, hein? O anticristo, com nossos telefones celulares, nos encontrará em qualquer lugar, não sejamos ridículos.
Não precisamos fazer nada dessas bobagens, mas sim o temor de Deus que nos faz realmente escorregar das mãos do inimigo e para isso fugir sim da apostasia. É o que estamos tentando fazer. Nós devemos fugir deste humanismo, dar a Deus o lugar de Deus, ou seja, o centro e o primeiro lugar é de Deus, e a partir disso nos submeter à verdade do seu Evangelho e aí obedecer o magistério da Santa Igreja de sempre. E bom, saberemos que estamos trilhando o bom caminho, porque isso foi o caminho que Nosso Senhor deixou para se salvar. Aí se o anticristo vier e aí encontrar essas almas assim, bom, essas almas terão a coroa do martírio e não serão apóstatas. Por isso temos que preparar para o amanhã almas fiéis a Deus. E isso começa agora, porque os nossos estarão vivos, os dos senhores, sua geração, ou esta ou a futura, mas será a estirpe dos senhores que verão o inimigo de Deus e terão que lutar. Ou seja, lutar é morrer por nosso Senhor Jesus Cristo e aí ter a coroa do martírio e não morrer apóstatas e ir para o inferno. Então, peçamos a Nosso Senhor, nessa conclusão do ano litúrgico, essa graça. Nós tivemos, então, mais de 24 domingos de santas missas e por isso a igreja coloca esse evangelho para quê? Olha, assistimos missas todos esses domingos. Nós comungamos praticamente todos esses domingos, sem contar as missas que houveram em dia de sábado e sexta-feira. Então, não temos a temer, uma presença de Nosso Senhor já é imensa. Agora, tantas presenças pela Santíssima Eucaristia só pode fazer com que as almas possam encarar o anticristo, porque quem vai lutar na fidelidade da alma fiel aí, o Marte contra o inimigo, vai ser Deus. Nosso Senhor diz para não temer. Então nós devemos ter confiança em Deus, prudência e olhar os sinais, e esses sinais devem causar em nós o temor e não o pavor, o pânico, e tomar medidas que não são católicas. Repito, nada de ir para o mato, isso é bobagem. Nós temos que ir para o céu, hein? Não é o mato que vai salvar a nossa alma. Nós temos que ir para o céu. Verdade que a vida do campo é muito mais sadia, para educar essas crianças, estou de acordo, mas não é para fugir do anticristo? Não tem como fugir desse infeliz? É impossível. E agora não cair nas suas garras, a única coisa é a fidelidade a Deus. Não existe armas, né? Ele terá todas as armas, desde nuclear, as mais adestradas. Ele terá o exército de todos os homens para buscar as almas fiéis. Ele terá todos os satélites, ele terá toda a rede social que ele já tem, está na mão dele, e assim ele acompanha o que os senhores gostam, o que nós gostamos, o que dá, ele está por detrás de tudo isso, mas agora o que ele não tem? O temor de Deus, a graça de Deus, e a graça de Deus é mais onipotente, claro, onipotente por graça, mais poderosa que as armas, os exércitos e tudo isso que o diabo não tem a seu favor, e nós, se queremos, nós temos a nosso favor o Deus dos exércitos, nosso Deus verdadeiro, que por nós morreu para nos salvar, e será o seu sangue glorioso que nos preservará da apostasia. Então, com grande confiança, vamos iniciar, próximo domingo, o Advento. Então, o Advento é preparar a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, verdade, mas a vinda do Natal também. Então, devemos aí, então, renovar nossos propósitos. E nossos propósitos devem ser bélicos, porque estamos na igreja militante. E qual é o grande propósito? Vencer um vício. Existem 7 capitais e, infelizmente, todos praticam 7. Uns mais, outros menos, ou somos alvos de 7. Vamos ver qual é a cadeia, a algema, que um desses 7 vícios capitais nos arrasta para esta apostasia. Nos arrasta para essa infidelidade para com Deus. E vamos fazer guerra contra ele. Vencer um vício é realmente furar o olho do demônio para que não nos enxergue depois, hein? Então devemos fazer guerra, não é contra as pessoas, não é ficar gritando e chamando os outros de herege, de modernista, de apóstolo, isso não serve para nada. Isso serve para a vaidade de quem grita e para descuidar de gritar contra os inimigos da sua salvação. Mas então oferecer para o bom menino Jesus, aí no presépio, este propósito, e aí no próximo ano, no 24º domingo depois de Pentecostes, entregar a Deus esta vitória sobre si próprio. Porque se nós não vencermos a nós mesmos, nós seremos guiados pelo demônio, pela carne. Então devemos fazer este combate. É esta a floresta que devemos desbravar
não é o campo não sei aonde, mas entrar dentro da nossa alma e aí fazer um caminho para que Deus realmente possa estar no habitat que Ele criou para viver em nossas almas pela sua divina graça. Então, grande confiança, nada de estupidezes protestantes de parousia de segunda vinda. Virá a segunda vinda, é um fato, hein? Nós esperamos a segunda vinda, mas nada de ficar com essas coisas na cabeça, hein? E cuidado com esses vocabulários protestantes, esse pânico protestante, porque isso não é católico. E, bom, outro recurso, a confiança em Nossa Senhora, porque é nossa mãe. E uma mãe cuida dos seus filhos sempre, principalmente quando o perigo se aproxima, ela quer o quê? O que ela busca? Preservá-los da ruína. Por isso nós temos aí várias aparições de Nossa Senhora, mas penso que Fátima é mais que suficiente, porque ela disse tudo. É rezar o terço, é fazer penitência, é mudar de vida. Com essas três coisas que ela disse em Fátima, hein? E ela disse que o seu coração era um refúgio seguro que nos levaria a Deus. Com isso, nós estamos mais do que seguros. Então, peçamos com grande confiança filial, realmente, a Nossa Senhora, que nos preserve de todos os males que estão por vir, que serão piores do que os males que até agora nós vemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.